O milionário só queria levar sua mãe para um passeio tranquilo pelo parque. Mas ao virar a esquina, o destino o parou. Ali, no banco da praça, estava sua ex-esposa, exausta, com 3 bebês dormindo em seu colo. Por um instante o tempo parou, e ele percebeu que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar o que havia perdido. O sol de fevereiro se punha devagar sobre a cidade de São Paulo, tingindo de ouro e laranja as copas das árvores centenárias do Parque Ibirapuera. O ar úmido do verão paulista se misturava ao cheiro de pipoca doce e ao burburinho constante das famílias que aproveitavam o domingo à tarde. Entre a multidão, 2 figuras caminhavam devagar pelo caminho principal. Ricardo Almeida, um homem de 45 anos, cuja postura reta e roupa casual, mas cara, denunciavam seu recente salto para o status de bilionário. E sua mãe, Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que mantinha a elegância natural de quem criara os filhos com dignidade e esforço. Ricardo observava distraidamente as crianças correndo entre as árvores, enquanto sua mente vagava pelos números que transformaram sua empresa de tecnologia em um império. Fazia apenas 6 meses que ele fechara o contrato mais importante de sua carreira, impulsionando seu patrimônio além dos bilhões de reais. No entanto, a satisfação que esperava sentir havia se dissipado rápido, deixando um vazio que nem o sucesso profissional nem os confortos materiais conseguiam preencher. "Filho, você está muito pensativo", comentou Dona Rosa, ajeitando o xale sobre os ombros. "Deveria estar comemorando tudo o que conquistou, não andando como se carregasse o mundo nas costas." Ricardo esboçou um sorriso forçado. A preocupação da mãe era constante desde o divórcio, como se ela temesse que o filho desabasse de repente. No fundo, talvez não estivesse errada. Os últimos 14 meses haviam sido um redemoinho de mudanças no trabalho, que serviram como refúgio perfeito para evitar encarar o fracasso pessoal que era seu casamento destruído. "Só estou pensando no trabalho. Mãe, você sabe como eu sou", murmurou, enquanto via um casal jovem empurrando um carrinho de bebê, sentindo uma pontada de inveja que preferiu ignorar. O passeio de domingo havia sido ideia de Dona Rosa, que insistia que o filho precisava se desconectar das telas e dos números pelo menos uma vez por semana. "Os parques alimentam a alma", ela costumava dizer. E embora Ricardo muitas vezes visse essas frases como sentimentalismos de outra geração, secretamente agradecia esses momentos de paz ao lado da única pessoa que o amara incondicionalmente. Enquanto contornavam o lago artificial, onde algumas famílias alimentavam os patos, Ricardo sentiu o celular vibrar no bolso. O impulso de checar foi imediato. Provavelmente era algum relatório financeiro ou uma dúvida da equipe, mas o olhar de reprovação da mãe o deteve. Os domingos eram sagrados para Dona Rosa, e depois de décadas trabalhando sem parar para criar os filhos após a morte prematura do marido, ela merecia o direito de exigir algumas horas de atenção total. "Lembra quando você vinha aqui criança?", perguntou Dona Rosa, apontando para os balanços onde um grupo de crianças brincava, sob o olhar atento dos pais. "Você adorava o carrossel, mas sempre ficava com medo de subir sozinho. Eu tinha que te acompanhar em cada volta." A nostalgia tomou conta de Ricardo por um momento. Aqueles eram tempos mais simples, quando suas maiores preocupações eram terminar a lição de casa e convencer a mãe a comprar algodão doce, antes que as responsabilidades, as decisões empresariais e as expectativas sociais transformassem cada dia em uma série de problemas complexos para resolver. "Éramos mais felizes naquela época, né?", refletiu em voz alta, se surpreendendo com a vulnerabilidade que escapou em suas palavras. Dona Rosa parou e o olhou com aquela expressão maternal que aperfeiçoara ao longo de décadas criando filhos. Seus olhos, embora marcados por rugas que contavam anos de preocupações e alegrias, ainda guardavam o brilho de sabedoria que sempre guiara Ricardo nos momentos mais difíceis.
A felicidade não depende da época, filho. Depende de com quem você divide os momentos, respondeu, pegando no braço dele com aquela familiaridade carinhosa que só as mães mantêm, não importa a idade dos filhos. E talvez também de estar aberto ao inesperado. Nenhum dos dois imaginava o quão proféticas seriam aquelas palavras. Foi ao virar pelo caminho que levava à saída que Ricardo a viu. No início, sua mente se recusou a processar o que os olhos registravam, como se o cérebro precisasse de tempo extra para reconciliar a realidade com o impossível. Ali, em um banco de madeira gasta pelo tempo e pelo clima, dormia uma mulher cuja silhueta lhe era dolorosamente familiar. Camila, sua ex-esposa, a mulher com quem dividira 7 anos de casamento turbulento, estava encolhida em uma posição que gritava exaustão extrema. Seu cabelo castanho, que antes sempre mantinha impecável, caía em mechas bagunçadas sobre o rosto magro. A roupa que usava, embora limpa, mostrava sinais evidentes de uso prolongado e lavagens múltiplas. Mas o que mais chocou Ricardo foi a cena completa. Ao lado do banco, um carrinho triplo abrigava 3 bebês que dormiam alheios ao mundo ao redor. O tempo se suspendeu. Os sons do parque, as risadas das crianças, o murmúrio das conversas, o ronco distante do trânsito paulista se dissiparam até virar um zumbido surdo. Ricardo sentiu como se o chão sob seus pés tivesse perdido a firmeza, como se estivesse vendo uma cena de uma realidade paralela onde as leis da lógica não valiam. Meu Deus, murmurou Dona Rosa, que seguira a direção do olhar do filho. Sua voz trazia uma mistura de surpresa e algo que Ricardo não identificou de imediato. Compaixão, preocupação, ou talvez um toque daquela satisfação que às vezes vem quando se confirmam os piores temores sobre alguém. A última notícia que Ricardo tivera de Camila fora por meio de seu advogado, que informara que ela decidira se mudar para a Espanha para começar uma vida nova. As palavras haviam sido um alívio na época, eliminando a chance de encontros constrangedores em restaurantes ou eventos sociais. São Paulo era grande, mas os círculos em que ambos se moviam eram pequenos e a distância atlântica garantia uma separação definitiva. Ou pelo menos era o que ele pensara. Você tem certeza de que é ela? Perguntou Dona Rosa, embora o tom sugerisse que já sabia a resposta. Durante os anos de casamento, ela desenvolvera uma relação complexa com a nora. Admirava sua inteligência e determinação, mas sempre achara que Camila era independente demais, focada demais na carreira para ser a esposa que o filho precisava. Ricardo assentiu devagar, incapaz de desviar o olhar. Camila emagrecera bastante. Suas maçãs do rosto, antes suavemente definidas, agora saltavam com uma proeminência que falava de refeições escassas e noites sem dormir. Suas mãos, visíveis dali, mostravam sinais de trabalho manual, algo impensável na mulher que ele lembrava, cujas unhas sempre estavam perfeitamente feitas e cujas palmas jamais conheceram a aspereza do esforço físico. Os bebês no carrinho não podiam ter mais de alguns meses. Dormiam com aquela tranquilidade absoluta que só os recém-nascidos têm, alheios ao drama silencioso que se desenrolava a metros de distância. Um deles mexeu levemente a mãozinha, e Ricardo notou a pulseira de identificação do hospital que ainda usava no pulso, sugerindo que o nascimento fora recente. Não entendo nada, sussurrou Ricardo, mais para si mesmo do que para a mãe. Ela devia estar na Espanha. Devia ter reconstruído a vida. A mente de Ricardo trabalhava a mil, tentando processar as implicações do que via. Durante o casamento, o tema dos filhos fora uma fonte constante de briga. Camila sempre adiava a conversa, alegando que a carreira exigia toda a sua atenção, que não era o momento certo, que talvez no futuro. O futuro que nunca chegara, pelo menos não para eles como casal. E agora, menos de 1 ano e meio após o divórcio, ali estava ela com 3 bebês.
Filho, disse Dona Rosa com aquela firmeza maternal que usara por décadas para guiar as decisões da família. Não podemos ficar aqui parados como estátuas. Essa mulher precisa de ajuda. E esses bebês? Meu Deus, esses bebês não têm culpa de nada. Mas Ricardo se sentia paralisado, preso entre o impulso de se aproximar e o instinto de fugir. A ferida do divórcio, que ele achava cicatrizada sob camadas de sucesso profissional e distrações constantes, se abriu de novo com uma intensidade que o surpreendeu. As lembranças das últimas brigas, das acusações mútuas, das palavras ferinas que ambos jogaram como facas envenenadas, se aglomeraram na mente com uma clareza dolorosa. O que se diz numa situação dessas? Como se aborda a mulher que você prometeu amar para sempre, quando a encontra em circunstâncias que desafiam tudo o que você achava saber sobre a vida dela depois de você? O vento da tarde agitou as folhas das árvores, e um dos bebês se remexeu inquieto, soltando um gemidinho que fez Camila acordar sobressaltada. Camila acordou com aquele sobressalto típico de quem aprendeu a dormir com um ouvido sempre alerta. Seus olhos se abriram de repente, e por um momento pareceu desorientada, como se precisasse lembrar onde estava e por quê. Quando seu olhar pousou no carrinho ao lado, uma expressão de alívio cruzou fugazmente seu rosto, antes de ser trocada por aquela vigilância constante que Ricardo não lembrava. Nela. Foi então que o viu. Seus olhos se encontraram através dos metros que os separavam. E Ricardo pôde observar como uma série de emoções se sucediam no rosto de Camila como frames de um filme em câmera lenta. Surpresa, vergonha, medo e, finalmente, uma resignação que lhe partiu o coração de um jeito que não esperava. Camila se ergueu devagar, ajeitando a roupa amassada e passando as mãos pelo cabelo num gesto automático que Ricardo reconheceu na hora. Era o mesmo movimento que ela fazia quando se sentia vulnerável ou exposta, um tique que desenvolvera na época da faculdade e nunca perdera. Ver aquele gesto familiar em circunstâncias tão dramaticamente diferentes criou um contraste que o desarmou por completo. Ricardo, murmurou ela. E sua voz carregava o peso de quem perdeu o hábito de pronunciar aquele nome em voz alta. Não era a voz segura e decidida que ele lembrava, mas algo mais frágil, como se as palavras precisassem ser manuseadas com cuidado para não se quebrarem. Camila, respondeu ele, dando um passo hesitante para a frente. Dona Rosa ficou um pouco atrás, observando a cena com aquela mistura de curiosidade e cautela que marca quem presencia o encontro de dois mundos que se achavam separados para sempre. Um dos bebês começou a chorar, um som agudo que cortou a tensão do momento e trouxe Camila de volta à sua realidade imediata. Sem hesitar, ela se inclinou para o carrinho com uma eficiência que falava de prática recente, mas intensa. Pegou o bebê nos braços com movimentos que, embora não totalmente naturais, mostravam o cuidado e a delicadeza de alguém que aprendera a ser mãe por necessidade mais do que por instinto. Shhh, meu amor, shhh, murmurou para o pequeno, balançando-o suavemente. O contraste entre sua voz ao falar com o bebê, calorosa, protetora, cheia de um amor feroz, e o tom reservado com que saudara Ricardo era impossível de ignorar. São seus? Perguntou Ricardo, embora a pergunta soasse inadequada, mesmo enquanto saía de seus lábios. Era evidente que sim, em todos os sentidos que importavam, independentemente das circunstâncias biológicas. Camila ergueu o olhar para ele, e pela primeira vez, desde que acordara, Ricardo pôde ver claramente seus olhos. Estavam vermelhos de cansaço, cercados de olheiras que falavam de noites intermináveis, mas guardavam aquela determinação que sempre fora sua marca mais definidora. Era como ver brasas que se recusam a apagar apesar da tempestade. Eu os adotei, respondeu simplesmente, como se aquelas duas palavras pudessem explicar a transformação total de sua vida. Depois, após uma pausa que pareceu eterna, acrescentou:
uma jovem de 17 anos. Não podia cuidar deles. Eu estava na Espanha e... Sua voz falhou levemente e Ricardo percebeu que estava diante de uma Camila completamente diferente da que conhecera. A mulher com quem se casara era confiante, articulada, capaz de navegar qualquer conversa social ou profissional com graça e precisão. Essa Camila lutava para encontrar as palavras, como se o simples ato de explicar sua situação exigisse mais energia do que ela tinha. Espanha? Interveio Dona Rosa, se aproximando com aquela mistura de autoridade maternal e preocupação genuína que aperfeiçoara ao longo de décadas. O que você estava fazendo na Espanha, menina? O termo menina era algo que Dona Rosa usara ocasionalmente durante o casamento, mas sempre com um toque de condescendência mal disfarçada. Agora, porém, soava diferente, mais quente, mais protetor. Como se as circunstâncias tivessem despido todas as formalidades de seu artifício, deixando só a humanidade essencial. Camila olhou para os outros 2 bebês, que continuavam dormindo apesar do choro do irmão, e suspirou fundo. Quando voltou a falar, sua voz tinha aquela qualidade oca de quem conta uma história que precisou repetir muitas vezes, cada repetição arrancando um pedaço a mais de sua dignidade. Eu tinha um projeto, um app para ajudar mães solteiras. Consegui um investidor em Madrid, vendi tudo o que tinha aqui para financiar o desenvolvimento. Fez uma pausa, ajustando o bebê que se acalmara, mas ainda estava acordado, observando o mundo com aqueles olhos enormes dos recém-nascidos. Tudo deu errado. O investidor sumiu com o dinheiro e eu fiquei sem nada. Sem grana, sem visto, sem futuro. A imagem mental que Ricardo construíra de Camila, reconstruindo com sucesso a vida na Europa, desmoronou na hora. Em seu lugar surgiu uma realidade bem mais crua. Uma mulher sozinha, num país estrangeiro, enfrentando o fracasso total de seus planos, tomando decisões desesperadas para sobreviver. Mas os bebês... Começou a perguntar Ricardo, embora não soubesse como formular a questão sem soar invasivo. Eu os conheci no hospital onde trabalhava limpando para ganhar um trocado, explicou Camila, antecipando a pergunta. A mãe biológica deles era uma refugiada, quase uma menina ela mesma. Quando soube que eu era brasileira, implorou que eu os trouxesse para cá, que lhes desse uma chance. Eu não consegui dizer não. O peso daquela decisão, adotar 3 bebês, enquanto ela mesma lutava para sobreviver, era algo que Ricardo mal conseguia compreender. Exigia um tipo de coragem, que ia além da lógica. Uma fé no futuro que desafiava todas as circunstâncias presentes. O silêncio que seguiu a explicação de Camila foi denso, carregado de implicações que nenhum dos 3 ousava verbalizar por completo. Ricardo observava os bebês, tentando processar a magnitude do que acabara de ouvir. 3 vidas humanas resgatadas da incerteza por uma mulher que navegava em águas turbulentas era uma demonstração de altruísmo que desafiava tudo o que ele achava saber sobre sua ex-esposa. E agora? Perguntou finalmente Dona Rosa, com aquela praticidade maternal que sempre ia direto ao coração dos problemas. Onde estão morando? Tem família aqui que possa ajudar? Camila baixou o olhar. E Ricardo notou como suas bochechas coraram levemente com aquela vergonha que acompanha quem precisa admitir uma vulnerabilidade extrema. Ajustou o bebê nos braços, como se aquele movimento pudesse lhe dar coragem para continuar. Chegamos a 3 dias, murmurou, a voz quase inaudível acima do burburinho do parque. Estou esperando uma vaga num abrigo para mães solteiras. Me disseram que talvez em 1 semana, ou 2. A realidade daquelas palavras acertou Ricardo como um soco. 3 dias dormindo em parques, cuidando de 3 bebês de 5 meses sem recursos, sem abrigo decente, dependendo da caridade de estranhos e da esperança de arrumar um espaço num abrigo lotado. A imagem contrastava brutalmente com as lembranças que ele tinha de Camila.
A mulher que conhecera era independente até a teimosia, orgulhosa de sua autossuficiência, capaz de resolver qualquer problema com determinação e inteligência. Isso é ridículo, declarou Dona Rosa com aquela firmeza que não admitia discussão. Ricardo, não podemos deixar essa mulher e esses bebês passarem nem mais uma noite ao relento. Ricardo sentiu o olhar expectante da mãe como um peso físico. Conhecia aquela expressão. Era a mesma que usava quando ele era criança e precisava ser empurrado para fazer o certo, quando o conforto pessoal devia ceder à responsabilidade moral. Mas essa situação era infinitamente mais complicada do que qualquer dilema ético da infância. Mãe, começou, ganhando tempo para organizar os pensamentos. Não é tão simples. O que não é simples? Interrompeu Dona Rosa, erguendo a voz o suficiente para que algumas pessoas passando virassem curiosas. Nadir, você tem recursos, tem imóveis vazios, e aqui tem uma mulher com 3 bebês precisando de ajuda básica. Qual parte precisa de análise complicada? Camila ergueu o olhar bruscamente, e pela primeira vez desde o encontro, Ricardo viu um lampejo da ferocidade que lembrava nela. Não preciso de caridade, disse com uma firmeza que contrastava com sua aparência vulnerável. Só preciso de tempo para me ajeitar. Arrumar emprego, com 3 bebês de 5 meses, rebateu Dona Rosa, não com crueldade, mas com aquela honestidade direta que usara para criar filhos em circunstâncias difíceis. Sabe quanto custa uma creche para um só? E para 3? A matemática era implacável. E Ricardo pôde ver Camila processando aquilo como se fosse a primeira vez que contemplava completamente as dimensões de sua situação. Por um momento, sua compostura rachou levemente, e ele vislumbrou o terror escondido sob sua determinação. Foi nesse instante que Ricardo tomou a decisão que mudaria tudo. Tenho um apartamento nos Jardins, disse, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las completamente. Está vazio. Comprei como investimento, mas nunca aluguei. Vocês podem ficar lá, temporariamente. A oferta caiu entre eles como uma pedra num lago calmo, criando ondas de implicações que se espalhavam em todas as direções. Camila o olhou com uma expressão que misturava gratidão, suspeita e algo que poderia ser medo. Ricardo, eu não posso aceitar. Só por 2 semanas, apressou-se a esclarecer, tanto para acalmá-la quanto para se convencer de que não estava cometendo um erro monumental. Só até você arrumar o lugar no abrigo. Não é caridade, é simplesmente o certo. Dona Rosa assentiu com aprovação, como se esperasse exatamente aquela reação do filho. Mas Ricardo já sentia sua mente questionando a impulsividade da decisão. O que diriam seus assessores? Seu advogado? Os membros do conselho, se soubessem que convidara sua ex-esposa e 3 bebês para morar em uma de suas propriedades? Um dos outros bebês começou a se inquietar, soltando gemidinhos que logo virariam choro se não recebesse atenção. Camila olhou para o carrinho com aquela expressão de alerta constante que Ricardo começava a reconhecer como seu novo estado normal. Preciso alimentá-los, murmurou, mais para si mesma do que para eles. E trocar as fraldas, e... Vamos, disse Dona Rosa, tomando o controle da situação com aquela eficiência maternal que aperfeiçoara ao longo de décadas. Meu filho tem razão. Não vamos resolver nada aqui parados. Ricardo, chama seu motorista. Enquanto Ricardo pegava o celular, observou Camila organizar rapidamente as poucas coisas que tinha. Uma bolsa gasta que parecia conter tudo o que possuía no mundo, algumas mantas velhas e os suprimentos básicos para os bebês. A eficiência com que lidava com a logística de cuidar de 3 bebês ao mesmo tempo era impressionante e comovente. Em 20 minutos, o Mercedes preto de Ricardo parou junto ao caminho do parque. O motorista, acostumado às peculiaridades do chefe,
Não mostrou surpresa ao ver o grupo estranho. Um empresário bilionário, sua mãe septuagenária e uma mulher com 3 bebês e bagagem que claramente vira dias melhores. O apartamento nos Jardins era tudo o que Ricardo prometera e mais do que Camila ousara esperar. No 7º andar de um prédio boutique, as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica das árvores que davam nome ao bairro. Os espaços amplos, a decoração minimalista mas elegante e a cozinha totalmente equipada criavam um ambiente que contrastava dramaticamente com as últimas semanas de incerteza que Camila vivera. Mas foi ao cruzar o limiar que a realidade da situação a atingiu por completo. Ali estava ela, num apartamento que valia mais do que tudo o que já possuíra, dependendo da generosidade de um homem que jurara nunca mais ver, carregando a responsabilidade de 3 vidas que transformaram sua existência de forma irreversível. É demais, murmurou, mantendo um dos bebês colado ao peito enquanto observava o espaço. Ricardo, isso é demais. Dona Rosa, que assumira naturalmente o papel de organizadora, ignorou as protestas de Camila e começou a inspecionar os armários com a eficiência de um general planejando uma campanha. Vamos precisar de berços, declarou. E um trocador, roupinhas para bebês, fórmula, fraldas. Cada item que mencionava era adicionado a uma lista mental que parecia crescer exponencialmente. Ricardo, você vai ter que ir às compras. Ricardo, que ficara perto da entrada como se manter distância física pudesse minimizar as implicações emocionais do que fazia, assentiu distraído. Sua mente dividia-se entre a satisfação de poder ajudar e uma ansiedade crescente sobre as complicações que aquela decisão poderia gerar. Eu posso fazer as compras sozinha, interveio Camila, com aquela independência feroz que Ricardo lembrava bem. Só preciso que me empreste com 3 bebês de 5 meses, interrompeu Dona Rosa, usando o mesmo tom prático do parque. Numa cidade da qual você está ausente há mais de 1 ano, sem saber onde achar o que precisa. A lógica era irrefutável, mas Ricardo pôde ver como cada ponto validado erosionava um pouco mais a armadura de independência que Camila construíra para se proteger. Era doloroso ver alguém tão acostumado ao controle enfrentar a realidade de sua dependência quase total. Um dos bebês começou a chorar, e imediatamente os outros 2 se juntaram ao coro, enchendo o apartamento silencioso com um som que falava de necessidades urgentes e imediatas. Camila se moveu com uma eficiência que evidenciava a prática recente, mas Ricardo notou as linhas de tensão ao redor de seus olhos, a forma como seus ombros ficavam rígidos, mesmo enquanto consolava os pequenos. Preciso preparar mamadeiras, disse mais para si mesma do que para eles. E trocá-los. Mas não tenho... eu te ajudo, ofereceu Dona Rosa, se aproximando sem esperar permissão e pegando suavemente um dos bebês dos braços de Camila. Ricardo observou, fascinado apesar de si, como sua mãe se transformava na hora. As linhas de idade em seu rosto pareciam suavizar. Seus movimentos ganhavam uma fluidez que falava de décadas de experiência maternal. Havia algo quase mágico na forma como os bebês respondiam ao seu toque, acalmando-se gradualmente sob sua influência. Quando foi a última vez que você comeu algo decente? Perguntou Dona Rosa a Camila, enquanto balançava o bebê com maestria. A pergunta pegou Camila de surpresa, como se alimentar a si mesma fosse um conceito que ela esquecera no processo de manter 3 pequenos vivos. Suas bochechas coraram levemente, e Ricardo percebeu que provavelmente haviam se passado muitas horas desde sua última refeição de verdade. Hoje de manhã tomei um café, respondeu vagamente, evitando olhares diretos. Isso não é comida, declarou Dona Rosa, com autoridade maternal. Ricardo pede algo para comer, algo nutritivo. E enquanto chega, você pode ir buscar o que esses pequenos precisam.
Ricardo se viu assentindo automaticamente, como se tivesse voltado 20 anos e sua mãe ainda dirigisse cada aspecto de sua vida doméstica. Havia algo reconfortante naquela familiaridade, em deixar alguém mais tomar as decisões imediatas enquanto ele processava as implicações a longo prazo do que iniciara. "Vou fazer uma lista", disse pegando o celular. Que marcas preferem? Alguma alergia? Sensibilidades específicas?" Camila o olhou com uma expressão que misturava gratidão e algo que poderia ser dor. Era evidente que aquelas considerações cuidadosas, aquela atenção aos detalhes de conforto e preferência, eram luxos que ela não se permitia há muito tempo. "Qualquer coisa serve", murmurou. Só que seja seguro para eles." A simplicidade daquela resposta, "que seja seguro", ressoou em Ricardo de um jeito inesperado. Por anos vivera num mundo onde as decisões se baseavam em otimização, em maximizar lucros e minimizar riscos calculados. Mas ali estava a necessidade humana reduzida à sua essência mais básica: segurança para os vulneráveis. Enquanto preparava a lista de compras, Ricardo observou como Camila e sua mãe trabalhavam juntas para cuidar dos bebês. Havia uma sincronia que surgia naturalmente entre elas, como se a crise tivesse eliminado as tensões passadas e as reduzido à humanidade fundamental. Dona Rosa parecia ter rejuvenescido 20 anos, enquanto Camila, pela primeira vez desde o encontro no parque, mostrava sinais de relaxamento real. "Como eles se chamam?" Perguntou Dona Rosa, apontando para os bebês. "Lucas, Clara e Samuel", respondeu Camila, e pela primeira vez sua voz trazia um toque de orgulho maternal. Os nomes originais eram diferentes, mas queria que tivessem nomes que pertencessem aqui. Ricardo sentiu algo se mexer no peito ao ouvir aqueles nomes pronunciados com tanto carinho. Eram nomes tradicionais, fortes, que falavam de raízes profundas e esperanças para o futuro. Era evidente que Camila pensara muito naquilo, criando identidades brasileiras para esses pequenos que entraram em sua vida por caminhos tão improváveis. 3 horas depois, o apartamento fora transformado. Ricardo voltara com o carro lotado de suprimentos. 3 berços que um funcionário da loja montara na hora, um trocador portátil, pilhas de fraldas, roupinhas para bebês em vários tamanhos, fórmula de marcas diferentes e brinquedos suficientes para equipar uma creche pequena. Sua eficiência em resolver problemas logísticos impressionara até Camila, que observara todo o processo com uma mistura de gratidão e espanto. Agora, com os bebês alimentados, trocados e dormindo pacificamente em seus novos berços, um silêncio estranho descera sobre o apartamento. Era o primeiro momento de calma real desde o encontro no parque. E, paradoxalmente, aquela tranquilidade fazia a situação parecer mais intensa, mais carregada de implicações não ditas. Camila tomara um banho, o primeiro em dias, como admitira envergonhada, e trocara por roupas limpas que Dona Rosa insistira em comprar. Agora parecia mais com a mulher que Ricardo lembrava, embora as linhas de cansaço ao redor dos olhos e a forma como suas mãos ficavam sempre alertas a qualquer som dos bebês falassem de uma transformação profunda. "Não sei como te agradecer isso", disse finalmente, quebrando o silêncio enquanto se sentava no sofá, mantendo distância de Ricardo, mas não de forma hostil. Sei que você não tinha obrigação de..." "Não fiz por obrigação", interrompeu Ricardo, se surpreendendo com a honestidade da resposta. "Fiz porque era o certo." Dona Rosa, que organizava os suprimentos para bebês com a meticulosidade de quem criara filhos em circunstâncias econômicas difíceis, ergueu o olhar com uma expressão que Ricardo não pôde interpretar por completo. Havia algo em seu olhar que sugeria aprovação, mas também uma compreensão mais profunda das dinâmicas que se desenrolavam. "Camila", disse Dona Rosa, secando as mãos num pano de prato, "posso te perguntar sobre esse projeto que você mencionou?
O app? Os olhos de Camila se iluminaram levemente, como se alguém acendesse uma chama pequena, mas persistente em seu interior. Era a primeira vez, desde o reencontro, que Ricardo via um lampejo da paixão profissional que marcara a mulher com quem se casara. É uma plataforma para conectar mães solteiras com recursos, explicou, inclinando-se um pouco para a frente. Não só informação, mas redes de apoio reais, troca de favores, divisão de custos de creche, conexões com empregos flexíveis, apoio emocional. É como criar uma família estendida digital para mulheres que não têm redes tradicionais. Ricardo escutava, mas sua mente de empresário processava as implicações do que ela descrevia. Era exatamente o tipo de projeto que sua empresa buscava para melhorar a imagem pública após o escândalo de privacidade de dados do ano anterior. Seu departamento de responsabilidade social corporativa tinha um orçamento considerável que precisava ser investido em projetos com impacto real e visibilidade positiva. Você tem o código? Os designs? Perguntou, tentando manter um tom casual. Camila o olhou surpresa, como se não esperasse interesse genuíno dele nos aspectos técnicos. Tenho tudo na nuvem, respondeu. O protótipo estava quase pronto quando tudo desmoronou. Só precisava de fundos para o desenvolvimento final e o lançamento. Quanto? A pergunta saiu antes que Ricardo pudesse censurá-la. E notou como tanto Camila quanto sua mãe o olhavam com expressões diferentes. Camila com suspeita e esperança misturadas. Dona Rosa com algo que parecia satisfação. Ricardo, disse Camila devagar, você não pode estar sugerindo... Só pergunto, defendeu-se, embora ambos soubessem que já havia mais do que curiosidade casual em seu interesse. Sou empresário, é da minha natureza avaliar oportunidades. $200 mil, respondeu Camila após uma pausa. Para desenvolvimento completo, lançamento, marketing inicial e operações no primeiro ano. Era uma quantia ridiculamente pequena para os padrões de Ricardo, equivalente ao que sua empresa gastava em coffee break corporativo num trimestre. Mas pôde ver nos olhos de Camila que para ela representava uma montanha impossível de escalar, especialmente em suas circunstâncias atuais. É uma boa ideia, murmurou, mais para si mesmo do que para elas. É mais que uma boa ideia, interveio Dona Rosa com firmeza. É uma necessidade. Sabe quantas mulheres como Camila tem por aí? Quantas que precisam exatamente do que ela quer criar? Ricardo observou sua mãe com nova atenção. Havia algo no tom dela que sugeria que aquilo não era só uma conversa casual. Por décadas, Dona Rosa fora o suporte silencioso, atrás do sucesso dos filhos, sacrificando suas próprias ambições para garantir que eles tivessem chances que ela nunca tivera. Talvez visse no projeto de Camila um eco de suas próprias lutas, uma validação de experiências que raramente foram reconhecidas ou valorizadas. Amanhã quero ver o código, declarou Ricardo de repente. E os estudos de mercado? E qualquer validação de conceito que você tenha. Camila o olhou com uma mistura de esperança e incredulidade. Ricardo, você não pode misturar isso com o pessoal. Se está fazendo isso por pena, estou fazendo porque sou empresário. Interrompeu, embora ambos soubessem que a realidade era bem mais complicada. E porque pena ou não é um bom projeto, talvez seja exatamente o que a gente precisa. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de possibilidades que nenhum deles ousava explorar por completo. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo implacável, mas dentro do apartamento algo mudara. Uma porta se abrira, não só para uma oportunidade de negócio, mas para a possibilidade de que os erros do passado pudessem, de algum jeito improvável, virar os alicerces de algo totalmente novo. Uma semana depois do encontro no Ibirapuera, Ricardo se encontrava em sua sala, no 45º andar, revisando o código e a documentação que Camila apresentara. O projeto era brilhante, mais do que ele antecipara.
A arquitetura era elegante, o conceito tinha bases sólidas de pesquisa social e o potencial de mercado era enorme. Sua equipe técnica ficara impressionada e o Departamento de Responsabilidade Social Corporativa já desenvolvia projeções de impacto. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Senhor Almeida", anunciou sua assistente, "Fábio Costa está aqui. Diz que não tem hora marcada, mas insiste que é urgente." Ricardo franziu a testa. Fábio Costa era seu principal concorrente, CEO de uma empresa de tecnologia que crescera exponencialmente nos últimos anos por meio de aquisições agressivas de startups promissoras. Seus métodos empresariais eram questionáveis, mas os resultados eram inegavelmente eficazes. "Manda ele entrar." Fábio entrou com aquela confiança calculada típica de empresários acostumados a conseguir o que querem. Alto de compleição atlética mantida artificialmente, vestia um terno que custava mais que o salário mensal de muitos brasileiros. Seu sorriso era perfeito, ensaiado e totalmente vazio de calor genuíno. "Ricardo, irmão, como vai?" disse estendendo uma mão que Ricardo apertou com reserva profissional. "Fábio, a que devo a honra?" "Direto ao ponto, gosto disso." Fábio se sentou sem esperar convite. Ouvi boatos interessantes sobre um projeto de app para mães solteiras, muito altruísta da sua parte. Ricardo manteve a expressão neutra, embora internamente se perguntasse como Fábio obtivera aquela informação tão rápido. Sua rede de contatos na indústria era notoriamente eficaz. "Não sei do que você está falando." "Claro que sabe." Fábio sorriu, como se estivesse curtindo um jogo cujas regras só ele conhecia. "Camila Oliveira, sua ex-esposa. Projeto bem promissor o dela. Pena o que rolou na Espanha, né?" A menção casual dos problemas de Camila na Espanha fez Ricardo enrijecer. Havia algo no tom de Fábio que sugeria conhecimento mais profundo do que deveria ter. "O que você quer, Fábio?" "Quero fazer negócios." Fábio se inclinou para frente. "Esse app tem potencial. Eu tenho a infraestrutura para escalá-lo globalmente. Você tem limitações emocionais que podem afetar seu julgamento empresarial." "Limitações emocionais. And I'm certain..." "Silva, é sua ex-esposa, Ricardo. Vamos ser francos. Você realmente consegue tomar decisões objetivas sobre um projeto em que ela está envolvida? Seu conselho aprovaria tal conflito de interesses?" A pergunta tocou num nervo exposto. Ricardo evitara exatamente aquelas considerações, dizendo a si mesmo que seu interesse era puramente profissional. Mas Fábio articulara os medos que o atormentavam. "Minha proposta é simples", continuou Fábio. "Eu assumo o projeto. Ofereço a Camila um contrato como consultora, claro. Bem generoso. E você evita o escândalo de misturar negócios com história pessoal." "Escândalo?" Vamos lá, Ricardo." Ex-esposa sem recursos, 3 bebês adotados, morando na sua propriedade enquanto negocia investir no projeto dela. A imprensa ia ter um field day. Seus acionistas questionariam sua competência. Sua reputação... Fábio não precisou terminar a frase. Ambos conheciam o poder destrutivo de escândalos corporativos numa era em que a imagem pública podia derrubar impérios em dias. "Além disso", acrescentou Fábio, jogando sua carta final, "ouvi que Camila é uma mulher impressionante. Seria um prazer trabalhar com alguém tão resiliente." Havia algo na forma como pronunciou resiliente que fez Ricardo sentir uma onda de protecionismo que não experimentava há anos. A ideia de Fábio perto de Camila, avaliando-a não só como sócia de negócios, mas como mulher vulnerável, despertou instintos que ele achava enterrados. A resposta é não. Fábio ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso pela firmeza da resposta. "Ricardo, acho que você não entende completamente." "Entendo perfeitamente." Ricardo se levantou, apontando para a porta. "E minha resposta continua não." Fábio se ergueu devagar, seu sorriso se transformando em algo mais frio, mais calculado. "Que pena, irmão.
Realmente esperava que a gente resolvesse isso de boa. Dirigiu-se à porta, mas parou no batente. A propósito, sabia que fui eu quem financiei inicialmente o projeto da Camila na Espanha. As palavras acertaram Ricardo como um raio. Fábio continuou claramente curtindo o impacto de sua revelação. Mundo pequeno, né? A gente se conheceu numa conferência de tecnologia em Madrid. Mulher fascinante, muito apaixonada pelo trabalho dela. Infelizmente, as coisas não saíram como esperávamos. Negócios são assim, imprevisíveis. Com aquela bomba final, Fábio saiu, deixando Ricardo sozinho, com a compreensão devastadora de que as circunstâncias que trouxeram Camila de volta à sua vida não haviam sido casuais. Ricardo ficou imóvel em sua sala por vários minutos após Fábio sair, processando as implicações do que ouvira. A revelação de que seu concorrente estivera envolvido no fracasso de Camila na Espanha mudava toda a narrativa que construíra sobre o reencontro. Teria sido realmente uma coincidência encontrá-la no parque ou fazia parte de algum jogo mais complexo? Sem pensar completamente, pegou o celular e discou o número de Camila. Ricardo? Sua voz soou surpresa. Tudo bem? Preciso te ver. Agora. É sobre seu projeto. Os bebês estão na soneca, mas tô indo para aí. O trajeto até os jardins pareceu interminável. A mente de Ricardo navegava entre a raiva por Fábio, a preocupação com Camila e uma paranoia crescente sobre até que ponto fora manipulado nessa situação. Quando chegou ao apartamento, encontrou Camila na cozinha, preparando café com aquela concentração meticulosa que usava quando estava nervosa. O que aconteceu? Perguntou sem rodeios. Você parece tenso. Fábio Costa esteve na minha sala há 1 hora. A mudança na expressão de Camila foi instantânea. A cor sumiu de seu rosto e a xícara que segurava começou a tremer levemente em suas mãos. O que ele queria? Queria seu projeto. Mas mais importante, me contou algo interessante. Ricardo a observou com cuidado e disse que ele foi quem financiou inicialmente seu app na Espanha. Camila fechou os olhos, como se esperasse esse momento há semanas. Quando os abriu, havia neles uma resignação que partiu o coração de Ricardo. Eu ia te contar, murmurou. Só que não sabia como. É verdade? Sim. O que mais você não me contou? Camila se sentou pesadamente na bancada da cozinha, como se o peso dos segredos finalmente vencesse sua capacidade de se manter ereta. Fábio e eu nos conhecemos numa conferência em Madrid, como ele disse. Ele estava procurando projetos inovadores em tecnologia social. Meu app era exatamente o que ele precisava para melhorar a imagem da empresa dele, depois de uns escândalos trabalhistas que teve no Brasil. No começo tudo ia bem. O financiamento chegava em dia. O desenvolvimento avançava no prazo. Ele era atencioso, profissional, até amável. Ricardo sentiu uma pontada de algo que reconheceu como ciúme, embora se esforçasse para manter a expressão neutra. O que mudou? Ele queria mais que uma relação de negócios. Camila evitou seu olhar. Começou com convites para jantares de trabalho, presentes caros para celebrar marcos do projeto, viagens desnecessárias onde eu era a única desenvolvedora convidada. Quando recusei os avanços dele, tudo mudou. Como? Ele começou a achar defeitos no trabalho, atrasos nos pagamentos, mudanças constantes nos requisitos. E depois sumiu com todo o dinheiro que sobrou. Deixou documentos que faziam parecer que eu desvio os fundos. A raiva que Ricardo sentiu foi tão intensa que precisou se sentar para processá-la. A imagem de Fábio manipulando sistematicamente Camila, usando sua vulnerabilidade financeira como alavanca para a pressão sexual e depois destruindo seu projeto quando ela resistiu, era nojenta. Por que não me contou isso desde o início? Como eu ia fazer? Camila finalmente o olhou e seus olhos estavam cheios de lágrimas contidas. Estava morando no seu apartamento, dependendo da sua generosidade, pedindo que considerasse investir no meu projeto.
Como podia te dizer que seu principal concorrente já me destruiu uma vez? Que talvez minha presença aqui fosse parte de algum jogo dele que eu nem entendia? A vulnerabilidade em sua voz remexeu algo profundo em Ricardo. Pela primeira vez desde o divórcio, ele viu claramente a mulher à sua frente. Não a ex-esposa que falhara em suas expectativas, não a empresária que fracassara na Europa, mas uma mulher que tomara decisões corajosas e pagara preços enormes por elas. Camila, você não é responsável pelo que Fábio fez. Não! Um sorriso amargo cruzou seu rosto. Fui ingênua. Acreditei que alguém investiria no meu projeto sem segundas intenções. Coloquei tudo em risco por um sonho que talvez fosse grande demais para mim. Não era grande demais. Ricardo se aproximou, mantendo distância respeitosa, mas eliminando a barreira física da bancada. É brilhante. O projeto é exatamente o que você disse. Necessário, viável, importante, mesmo vindo contaminado pela história com Fábio, especialmente por vir contaminado por essa história. A firmeza em sua própria voz surpreendeu Ricardo. Não vou deixar ele ganhar, destruindo algo bom. Camila o olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. Ricardo, você não pode tomar decisões de negócio baseadas em vingança pessoal. Não é vingança, embora ambos soubessem que não era totalmente verdade. É justiça e é bom negócio. Um dos bebês começou a chorar do quarto, quebrando a intensidade do momento. Camila se levantou automaticamente, mas Ricardo a deteve suavemente. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse. Fábio insinuou que nosso encontro no parque talvez não tenha sido casual. Que talvez ele soubesse que você estaria lá. Os olhos de Camila se arregalaram com compreensão e horror. Ele sabia que eu voltara para o Brasil. Me contatou há 2 semanas oferecendo ajuda se precisasse. Eu disse que estava bem, que encontrara apoio. Você disse onde? Não especificamente, mas mencionei o Ibirapuera. É onde eu levava os bebês quando precisava de ar fresco e não tinha grana para outra coisa. A confirmação de que haviam sido manipulados, de que seu momento de generosidade impulsiva fora, de algum jeito, orquestrado pelo rival, deveria ter enfurecido Ricardo. Em vez disso, o que sentiu foi determinação férrea. Enquanto Ricardo e Camila navegavam as complicações de sua conexão profissional e pessoal redescoberta, algo igualmente significativo acontecia no apartamento dos Jardins. Dona Rosa começara a passar todos os dias ali, oficialmente para ajudar com os bebês, enquanto Camila trabalha no projeto. Mas a realidade era bem mais profunda e pessoal. Nas últimas 2 décadas, desde que os filhos se emanciparam, Dona Rosa vivera numa espécie de limbo emocional. Seu papel como mãe ativa acabara, mas ela não encontrara um propósito que preenchesse aquele vazio. O casamento de Ricardo lhe dera esperanças de netos, de uma continuação de seu legado maternal. Mas o divórcio fechara aquelas possibilidades de forma aparentemente definitiva. Agora, com Lucas, Clara e Samuel, ela redescobrira uma parte de si que achava perdida para sempre. Bom dia, meus amores, murmurava toda manhã ao chegar, indo direto para os berços, onde os bebês a recebiam com sorrisos que se tornaram instantâneos ao reconhecerem sua voz. Nas semanas que passara com eles, desenvolvera uma conexão com cada um tão natural quanto se compartilhassem sangue. Lucas, o menor dos 3, tinha uma tendência a chorar à noite que desvelara Camila por semanas. Mas com Dona Rosa, ele se acalmava na hora, como se sua presença fosse uma garantia de segurança absoluta. Clara, a única menina, respondia às canções de ninar que Dona Rosa cantara para os próprios filhos décadas antes. E Samuel, o mais observador, seguia cada movimento da avó adotiva com uma intensidade que sugeria reconhecimento profundo. Como está seu coração hoje? Perguntou Camila uma tarde, notando que Dona Rosa se tocava discretamente o peito nos últimos dias. A pergunta pegou a mulher mais velha de surpresa.
Por meses, ela escondera os sintomas que se intensificaram. O cansaço incomum, as palpitações ocasionais, aquela sensação de peso no peito que a acordava algumas noites. Seu médico mencionara irregularidades que exigem monitoramento, mas ela adiara os exames adicionais, temendo o que poderiam revelar. Meu coração tá ótimo, respondeu com aquela firmeza que usara por décadas para tranquilizar os outros enquanto ignorava as próprias necessidades. Especialmente quando estou com esses pequenos. Era verdade, em parte. Os episódios diminuíram notavelmente desde que começara a cuidar dos bebês. Como se ter um propósito vital tão claro tivesse estabilizado não só seu estado emocional, mas também sua condição física. Camila não se convenceu totalmente, mas respeitou a privacidade da mulher que se tornara bem mais que uma sogra. Durante o casamento com Ricardo, sua relação com Dona Rosa fora cordial, mas distante, marcada por diferenças geracionais e expectativas não cumpridas. Agora, unidas pelas necessidades imediatas de 3 pequenos, desenvolveram uma colaboração que evoluíra para algo como afeto genuíno. "Sabe o que eu mais gosto disso tudo?" perguntou Dona Rosa enquanto alimentava Clara. "É que pela primeira vez em anos eu acordo todo dia sabendo exatamente para que sirvo." A honestidade daquela confissão comoveu Camila. Durante o casamento, interpretara a presença constante de Dona Rosa em suas vidas como intromissão ou nostalgia excessiva. Só agora entendia que era solidão disfarçada de preocupação maternal. "Esses bebês têm sorte de te ter", disse Camila sinceramente. "Eu tenho sorte de te ter." "Não, minha filha." Dona Rosa balançou a cabeça suavemente. "A sorte é minha. Vocês me devolveram a vida." Era verdade de jeitos que as duas mal começavam a compreender. Dona Rosa começara a andar diferente, a falar com mais energia, a planejar dias inteiros em torno das rotinas dos bebês. Suas amigas comentavam que ela parecia anos mais jovem, que recuperara aquela faísca que marcara seus anos como mãe nova. Mas havia mais. Nas tardes, quando os bebês dormiam e Camila trabalhava no computador desenvolvendo o projeto, Dona Rosa começava a compartilhar histórias de sua própria juventude, como mãe solteira, por períodos quando o marido viajava a trabalho. Histórias de noites sem dormir, de esticar orçamentos impossíveis, de tomar decisões difíceis sem rede de apoio. Não existiam apps naquela época, refletiu uma tarde. Mas a gente precisava exatamente do que você está criando. Uma forma de conectar com outras mulheres que entendessem, que pudessem ajudar sem julgar. Foi então que Camila percebeu que Dona Rosa não era só uma usuária potencial de seu app. Era a inspiração viva para tudo o que tentava construir. Sua experiência, sua sabedoria, suas décadas navegando a maternidade em circunstâncias difíceis, representavam exatamente o tipo de mentoria que as mães jovens precisavam. "Você gostaria de fazer parte do projeto?" perguntou Camila impulsivamente. "Não como investidora, mas como conselheira. Alguém que entende de verdade o que as mães precisam." Os olhos de Dona Rosa se iluminaram com uma intensidade que Camila não vira antes. "Sério? Isso é completamente sério. Esse projeto precisa da sua visão. Eu preciso da sua visão." Naquele momento, enquanto Clara dormia em seus braços e Samuel brincava no colo dela, enquanto Lucas observava tudo do carrinho, Dona Rosa percebeu que encontrara algo que nem sabia que buscava, uma forma de transformar décadas de experiência maternal num legado que poderia ajudar gerações futuras de mulheres. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia não algo a ser apenas sobrevivido, mas uma aventura que valia a pena viver. Era uma madrugada de março, quando tudo mudou. Camila acordou às 3 da manhã com o choro inconsolável de Samuel. Mas não era o choro de fome ou desconforto ao qual se acostumara. Era algo diferente, agudo, desesperado, cheio de uma angústia que gelou seu sangue.
Quando acendeu a luz e se aproximou do berço, seu coração parou. Samuel tinha uma febre tão alta que seu corpinho irradiava calor e sua respiração era ofegante, superficial. Seus lábios tinham um tom azulado que Camila reconheceu na hora como sinal de alarme. Sem hesitar, pegou o celular e discou o número de Ricardo. Camila, o que houve? Sua voz soou alerta apesar da hora. Samuel está muito mal. Preciso levar ele para o hospital, agora. Tô indo para aí. Enquanto esperava, Camila envolveu Samuel numa manta leve, tentando manter a calma, enquanto sua mente corria por todos os cenários terríveis que conhecia. Os outros 2 bebês acordaram, como se sentissem a crise, e seus choros encheram o apartamento com uma sinfonia de angústia. Ricardo chegou em menos de 15 minutos, ainda de pijama, mas totalmente focado. Uma olhada em Samuel bastou para ele compreender a gravidade da situação. Hospital Sabará, disse enquanto pegava as chaves. É o melhor para a emergência pediátrica. O trajeto foi um pesadelo de semáforos vermelhos e trânsito noturno que parecia conspirar contra eles. Camila segurava Samuel no banco de trás, monitorando cada respiração, cada gemido, enquanto Ricardo dirigia com uma precisão que falava de concentração absoluta. No hospital, os minutos seguintes viraram um borrão de profissionais médicos, formulários urgentes e a terrível espera enquanto Samuel era levado para a UTI pediátrica. Foi nesse caos que Ricardo tomou uma decisão que o surpreendeu a si mesmo. Sou o pai, disse firmemente para o médico que perguntava sobre o plano de saúde. Autorize todos os tratamentos necessários. O custo não é problema. Camila o olhou surpresa, mas não o corrigiu. Naquele momento, as formalidades legais pareciam irrelevantes comparadas à vida de Samuel. Depois de 2 horas que pareceram anos, o médico saiu com notícias que eram tanto alívio quanto nova preocupação. O bebê tem uma condição genética rara que afeta o sistema imunológico dele, explicou. Não é imediatamente fatal, mas vai exigir tratamento especializado contínuo. Remédios caros, consultas regulares, possivelmente cirurgia no futuro. As palavras criaram um silêncio pesado. Camila calculava mentalmente custos que sabia estarem totalmente fora de seu alcance, enquanto Ricardo processava a realidade do que acabara de se comprometer a assumir. Quanto? Perguntou Ricardo diretamente. Conservadoramente, uns $50 mil por ano. Possivelmente mais. Camila fechou os olhos, sentindo o peso de uma responsabilidade que transcendia tudo o que enfrentara antes. Mas quando os abriu, encontrou o olhar de Ricardo fixo nela e em seus olhos viu uma determinação que reconheceu na hora. A gente vai dar um jeito, disse simplesmente. O que for preciso, a gente faz. Foi naquele momento, num corredor de hospital às 5 da manhã, que Ricardo percebeu algo fundamental sobre si mesmo. Não estava ajudando porque Samuel fosse responsabilidade de Camila, ou porque o bebê precisasse de um benfeitor. Estava fazendo porque em algum momento nas últimas semanas, esses 3 pequenos se tornaram algo que jamais esperara, sua família. Mas também foi ali que compreendeu que as decisões que tomara por impulso agora exigiam reflexão séria. Os tratamentos de Samuel, o projeto de Camila, seu próprio conselho, esperando explicações sobre gastos pessoais significativos. Tudo convergia para um ponto onde teria que defender publicamente escolhas feitas do coração, não da lógica empresarial. Quando finalmente puderam levar Samuel para casa com remédios e um plano de tratamento, o amanhecer de São Paulo se espalhava pela cidade. E com aquela luz veio a compreensão de que suas vidas se entrelaçaram de jeitos que já não poderiam ser desfeitos facilmente. A crise médica de Samuel atuara como catalisador para conversas que adiavam. Enquanto o bebê se recuperava, sob os cuidados atentos de Dona Rosa, Ricardo e Camila se viram sozinhos na cozinha do apartamento, enfrentando verdades que já não podiam evitar. Preciso te contar uma coisa, disse Ricardo.
quebrando o silêncio que durara tempo demais. Sobre por que reagi tão forte quando Samuel ficou doente. Camila ergueu o olhar do café, notando a tensão em seus ombros. A forma como evitava contato visual direto. Eu também fui adotado. As palavras saíram como se estivessem presas por décadas. Nunca te contei durante nosso casamento. Nunca contei para ninguém, exceto para minha mãe. A revelação acertou Camila com uma força inesperada. De repente, muitas coisas sobre seu ex-marido começaram a fazer sentido. Sua intensidade com o controle, sua necessidade de estar sempre preparado para o pior, sua dificuldade em confiar completamente nas pessoas. Quando você soube, e que sempre soube, Ricardo se sentou à frente dela. Minha mãe biológica me abandonou num hospital quando eu tinha 6 meses. Dona Rosa não podia ter filhos e ela e meu pai tinham acabado de casar. Me adotaram quando o Estado procurava famílias para bebês abandonados. E sua mãe biológica? Nunca soube nada dela. Por anos, minha mãe adotiva me contou que fora uma estudante bem jovem que não podia me criar. Uma história bonitinha, provavelmente inventada para me proteger. Camila começou a entender a profundidade do impacto que a situação de Samuel tivera em Ricardo. Ver um bebê adotado enfrentando uma condição médica séria devia ter despertado medos primordiais sobre abandono e vulnerabilidade. Por que nunca me contou? Ricardo finalmente a olhou diretamente. E em seus olhos Camila viu décadas de dor contida com cuidado. Porque não queria que você me visse como alguém que fora descartado. Especialmente quando tentávamos ter filhos. Como você diz para sua esposa que talvez haja algo fundamentalmente defeituoso em você que faz até sua própria mãe não te amar. A compreensão veio como uma revelação devastadora. Durante o casamento, quando Camila adiava ter filhos, focando na carreira, provavelmente reativara os medos mais profundos de Ricardo sobre rejeição e abandono. Ricardo, isso não é... Você não é defeituoso? Completou por ela. Talvez não, mas quando vejo Samuel, vejo o que eu era. Um bebê que dependia totalmente da bondade de estranhos para sobreviver. E quando vejo o que você fez por ele, pelos 3, entendo o que minha mãe adotiva fez por mim. As lágrimas que Camila contivera finalmente começaram a rolar. Não só por Ricardo, mas por todos os mal-entendidos que destruíram o casamento, pelas conversas que nunca tiveram, pelas vulnerabilidades que ambos esconderam atrás de expectativas e orgulhos. Tem mais uma coisa, continuou Ricardo. Minha mãe biológica me contatou há 3 semanas. Camila congelou. O quê? Aparentemente o sucesso da minha empresa chamou a atenção dela. Quer me conhecer. Diz que sempre me amou, que as circunstâncias a obrigaram a me abandonar, que agora que sou bem-sucedido, a gente pode reconectar. A amargura em sua voz era palpável e Camila entendeu na hora as implicações. A mulher que o abandonara quando era vulnerável, agora aparecia quando era poderoso e rico. O que você vai fazer? Não sei. Ricardo passou as mãos pelo cabelo. Parte de mim quer as respostas que busquei a vida toda, mas outra parte sabe que provavelmente só vai confirmar o que sempre temi, que sou valioso só pelo que posso oferecer, não por quem sou. Camila se levantou e se aproximou dele, pegando suas mãos entre as dela. Ricardo, me olha. Esperou até que ele obedecesse. Você é valioso porque é você. Não pelo seu dinheiro, não pelo seu sucesso, não pelo que pode dar. É valioso porque tem um coração que se parte por um bebê doente, porque toma decisões impulsivas para ajudar quem precisa de apoio, porque parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que mudaria tudo entre eles. Porque o quê? Perguntou suavemente. Porque apesar de tudo o que rolou entre a gente, você continua sendo o homem mais genuinamente bom que eu conheci. O silêncio que seguiu foi diferente de qualquer outro que compartilharam. Era carregado de possibilidades, de reconhecimentos mútuos, da compreensão de que talvez seus problemas passados fossem mais sobre timing e comunicação
do que incompatibilidade fundamental. Do quarto, um dos bebês começou a se mexer, sinalizando o fim da soneca. Mas nenhum dos dois se moveu imediatamente, como se ambos soubessem que aquele momento, aquela honestidade crua e total, era frágil demais para interromper. O conselho da Tecnova fora convocado para uma sessão extraordinária numa terça-feira de manhã. Ricardo sentou-se à cabeceira da mesa de conferências, observando os rostos que o acompanharam no ascenso meteórico da empresa, sabendo que o que propunha desafiaria toda a lógica empresarial convencional. Quero destinar 30% dos nossos lucros anuais para criar uma fundação focada em apoio a mães solteiras e famílias adotivas, anunciou sem rodeios. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Roberto Silva, o diretor financeiro, foi o primeiro a quebrá-lo. Ricardo, estamos falando de quase 100 milhões de reais. Isso vai impactar significativamente nossos dividendos e nosso valor de mercado. Eu sei, isso tem a ver com sua situação pessoal atual? Perguntou Maria Helena Vaz, a diretora de operações, com aquela delicadeza que executivos usam quando navegam território perigoso. Ricardo esperara aquela pergunta. Nas últimas semanas, boatos sobre seu acordo doméstico começaram a circular nos círculos empresariais da cidade. A história era suculenta demais para ficar em segredo. O bilionário solteiro morando com a ex-esposa e 3 bebês adotados. Tem a ver com fazer o certo, respondeu. E com posicionar nossa empresa como líder em responsabilidade social corporativa autêntica. Autêntica? Carlos Mendes, o diretor de marketing, ergueu uma sobrancelha. Ricardo, a imprensa já está especulando sobre sua vida pessoal. Se anunciarmos essa fundação agora, vão achar que é estratégia de RP para controlar a narrativa. Era exatamente o que Ricardo temera, mas também o que evitara enfrentar. Suas decisões pessoais já não podiam ser separadas de suas responsabilidades corporativas. Além disso, continuou Roberto, nossos acionistas principais expressaram preocupações sobre a estabilidade da sua liderança. Esse tipo de decisão impulsiva só vai intensificar isso. Impulsiva? Ricardo, Maria Helena se inclinou para a frente. No último mês, você gastou mais em despesas pessoais diversas do que nos 6 meses anteriores juntos. Tratamentos médicos privados, equipamentos especializados, consultas com advogados de adoção. Os números contam uma história que nossos investidores vão questionar. A realidade do que fizera o acertou por completo. Sem perceber, misturara recursos pessoais e corporativos, justificando gastos como investimentos em bem-estar de funcionários ou pesquisa de mercado social, quando na verdade cobria necessidades diretas de Lucas. Clara e Samuel estão questionando minha competência para liderar essa empresa. Estão questionando sua objetividade, respondeu Carlos honestamente. E francamente, alguns de nós também têm dúvidas. A traição que Ricardo sentiu foi visceral. Eram pessoas em quem confiara por anos, com quem construíra algo significativo do zero. Mas também reconheceu que tinham razão. Tomara decisões de um lugar emocional novo para ele, e isso os assustava. O que propõe? Tira um tempo, sugeriu Maria Helena. Uns meses para resolver sua situação pessoal. A gente cuida das operações diárias. Quando voltar com a cabeça no lugar, a gente reavalia essas iniciativas filantrópicas. Uma folga forçada? Não, uma folga necessária, corrigiu Roberto. Pelo bem de todos, inclusive o seu. Ricardo se levantou abruptamente, caminhando para as janelas que ofereciam vista panorâmica de São Paulo. Lá embaixo, milhões de pessoas navegavam suas vidas diárias, muitas enfrentando exatamente os problemas que ele queria abordar com sua fundação. Mas ali em cima, em sua torre de vidro, encontrava-se isolado daquela realidade por pessoas que viam números onde ele via necessidades humanas. E se eu me recusar? Então vamos ter que considerar uma moção de perda de confiança, disse Carlos, claramente desconfortável com a perspectiva.
Nenhum de nós quer chegar a isso, Ricardo. Mas nosso dever principal é com a empresa e os acionistas. O ultimato era claro: escolher entre a empresa que construíra e as responsabilidades familiares que assumira. Era exatamente o tipo de decisão impossível que evitara enfrentar. Seu celular vibrou com uma mensagem de Camila. Samuel tem consulta com o cardiologista às 3. Pode nos acompanhar? A justaposição era perfeita e dolorosa. De um lado, a empresa que representava décadas de trabalho e sua identidade profissional. Do outro, um bebê precisando de cuidados médicos e uma família improvisada, dependendo de seu apoio. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Claro. Maria Helena assentiu. Mas, Ricardo, lembre que algumas decisões não se desfazem. Uma vez que você cruza certa linha, pode não ter volta. Enquanto saía da sala de reuniões, Ricardo se perguntou se já cruzara aquela linha sem perceber e se realmente queria voltar para o lugar onde estivera antes. A tempestade tropical que assolou São Paulo naquela noite de abril chegou sem aviso, como se a natureza decidisse que era hora de todas as tensões acumuladas explodirem de vez. As ruas alagaram rápido, o trânsito parou e a cidade inteira foi forçada a parar. Ricardo estava em sua sala, olhando pelas janelas embaçadas enquanto processava a decisão mais difícil de sua vida. Em sua mesa tinha 2 documentos: sua carta de renúncia como CEO da Tecnova e os papéis de adoção legal para Lucas, Clara e Samuel, que seu advogado preparara aquela tarde. Seu telefone tocou. Era Camila e sua voz trazia uma urgência que o alertou na hora. Ricardo, sua mãe, algo está errado. Ela desmaiou enquanto preparava o jantar. Os paramédicos estão aqui, mas as ambulâncias não conseguem se mexer por causa dos alagamentos. O mundo parou. Dona Rosa, a mulher que escondera sua condição cardíaca para não preocupar ninguém, finalmente sucumbira ao estresse de manter o segredo enquanto cuidava de 3 bebês com a intensidade de quem sabia que o tempo era limitado. "Tô indo para aí", disse, embora soubesse que era impossível. As ruas estavam intransitáveis. Foi Fábio Costa quem ofereceu a solução, numa ligação que veio minutos depois. "Ricardo, ouvi sobre sua mãe. Tenho um helicóptero particular. Posso te levar para o hospital se aceitar minha proposta sobre o projeto da Camila." A oferta era tão calculadamente oportunista que Ricardo sentiu náuseas. Até numa crise médica familiar, Fábio achava jeitos de pressionar. "Vai pro inferno", respondeu, cortando a chamada. Em vez disso, Ricardo tomou uma decisão que seus assessores considerariam loucura. Carregou o carro com todo o equipamento médico portátil que conseguiu de contatos em hospitais privados e seguiu para os jardins a pé, caminhando por ruas alagadas, carregando suprimentos que poderiam ser vitais. O trajeto de 2 horas a pé por uma cidade paralisada lhe deu tempo para refletir sobre tudo o que mudara em sua vida. Cada passo pela água que chegava aos joelhos era uma afirmação de prioridades que demorara demais para reconhecer. Quando finalmente chegou ao apartamento, encontrou uma cena que o mudou para sempre. Dona Rosa estava consciente, mas fraca, deitada no sofá enquanto Camila cuidava simultaneamente dela e dos 3 bebês. Os paramédicos estabilizaram sua condição, mas era claro que ela precisava de cuidados especializados que teriam que esperar a tempestade passar. "Meu filho", murmurou Dona Rosa ao vê-lo. "Que besteira é essa de vir com essa chuva?" "Besteira?" Ricardo se ajoelhou junto ao sofá. "Ah, mãe, por que não me contou sobre seu coração?" "Moca, porque eu tinha coisas mais importantes para fazer", respondeu com aquela firmeza que a caracterizava. "Esses bebês me precisavam, e vocês 2 precisavam de tempo para se encontrarem de novo." A simplicidade daquela resposta o devastou. Dona Rosa arriscara sua saúde para dar a ele e Camila a chance de reconstruir algo que perderam. "Tenho uma coisa que preciso dizer para vocês 2, continuou Dona Rosa, pegando as mãos de Ricardo e Camila.
Nessas semanas, vendo como cuidaram desses pequenos, como trabalharam juntos, como se apoiaram, eu vi algo que vocês talvez não tenham visto. O que, mãe? Vi uma família, não uma família perfeita, não uma família tradicional, mas uma família de verdade. E as famílias lutam pelo que importa. Foi naquele momento, com a tempestade rugindo lá fora e sua mãe adotiva respirando com dificuldade, que Ricardo finalmente entendeu o que realmente importava. Não era a empresa, não eram os números em sua conta bancária, não era a aprovação de seu conselho. Camila disse, virando-se para ela, tem uma coisa que preciso te dizer. Ricardo, agora não é a hora. É exatamente a hora, interrompeu. Eu estou me apaixonando por você de novo. Não pela pessoa que você era durante nosso casamento, mas pela mulher que você é agora. E estou me apaixonando por essa vida que a gente construiu. Caótica e complicada como é. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Camila. Ricardo, e não vou deixar Fábio, ou meu conselho, ou qualquer outra pessoa destruir o que a gente tem. Vou renunciar como CEO amanhã. Vou criar essa fundação, independente do que os investidores pensem. E vou adotar oficialmente Lucas, Clara e Samuel, se você me permitir. Você tem certeza? Akis, perguntou Camila. E tem certeza de que não vai se arrepender? Ricardo olhou ao redor do apartamento. Dona Rosa sorrindo fracamente do sofá, os 3 bebês dormindo pacificamente apesar do caos, Camila com lágrimas nos olhos, mas também com aquela determinação férrea que sempre admirara nela. Nunca estive mais certo de algo na vida. Lá fora, a tempestade começou a acalmar, como se tivesse cumprido seu papel de lavar tudo o que precisava ser limpo para permitir que algo novo crescesse em seu lugar. Um ano depois do encontro casual no Ibirapuera, o mesmo parque fora transformado na sede da Fundação Esperança Nova. Onde antes havia caminhos comuns, agora erguia-se um centro comunitário que servia como ponto de encontro para mães solteiras, famílias adotivas e qualquer pessoa que precisasse da rede de apoio que o app de Camila tornara possível. A celebração do primeiro aniversário rolava sob as mesmas árvores onde tudo começara. Lucas, Clara e Samuel, agora engatinhando com aquela determinação instável de crianças de 1 ano, exploravam o mundo sob o olhar atento de Dona Rosa, cuja saúde se estabilizara milagrosamente desde que iniciara o tratamento experimental que Ricardo financiara. Você acredita que há 1 ano eu estava dormindo naquele banco? Murmurou Camila, apontando para o lugar onde Ricardo a encontrara. Eu acredito, respondeu Ricardo pegando sua mão. Porque aquela mulher tinha força suficiente para mudar não só a própria vida, mas a minha também. O app Rede de Mães virara um fenômeno nacional. Com mais de 500 mil de usuárias ativas, criaram uma comunidade virtual que se estendia a encontros reais, trocas de favores, redes de cuidado infantil cooperativo e oportunidades de trabalho flexíveis. O modelo estava sendo replicado em outros países da América Latina. Fábio Costa tentara lançar um app concorrente, mas sem a autenticidade e a compreensão real das necessidades que Camila trazia, seu projeto fracassara estrondosamente. A investigação jornalística que veio depois revelou seu padrão de manipulação e abuso de poder com mulheres empreendedoras, resultando em processos que destruíram sua reputação empresarial. Senhor e senhora Almeida, interrompeu uma repórter, podem contar sobre os planos futuros da fundação? Camila e Ricardo trocaram um olhar divertido. Casaram-se 3 meses antes, numa cerimônia simples no mesmo parque, com Lucas, Clara e Samuel como protagonistas involuntários que roubaram toda a atenção tentando comer as flores da decoração. Estamos expandindo para mais 5 estados no ano que vem, respondeu Camila. E desenvolvendo programas específicos para avós cuidadoras como Dona Rosa, que são a espinha dorsal invisível de tantas famílias. Dona Rosa, que observava de uma mesa próxima,
Se aproximou com Samuel nos braços. Essas meninas me dão crédito demais, disse com aquela modéstia que nunca a abandonara. Eu só faço o que qualquer avó faria. Isso é exatamente o extraordinário, interveio Ricardo. O normal que você faz é o que precisamos sistematizar e compartilhar. A renúncia de Ricardo como CEO causara um terremoto no mundo empresarial brasileiro. Mas a Tecnova continuara prosperando sob nova liderança. Ele mantinha uma participação minoritária que gerava renda suficiente para financiar a fundação e viver confortavelmente, sem a pressão constante de maximizar lucros trimestrais. E pessoal, insistiu a repórter, planos de expandir a família? Camila corou levemente, uma mão indo instintivamente para a barriga. Era cedo demais para anunciar publicamente, mas a gravidez de 8 semanas era uma surpresa maravilhosa que descobriram na semana anterior. Uma família se expande de muitos jeitos, respondeu Ricardo diplomaticamente. Pelo amor, pelo cuidado, pela comunidade que você constrói. A gente se sente muito abençoado com a família que tem. Enquanto a entrevista continuava, Lucas se aproximou engatinhando de Ricardo, erguendo os bracinhos na demanda universal das crianças pequenas para serem carregadas. Quando Ricardo o pegou, o menino se aninhou contra seu peito com aquela confiança absoluta que só bebês podem oferecer. Foi naquele momento que Ricardo viu uma mulher observando de longe. Era mais velha, uns 60 anos, e algo em sua postura lhe pareceu familiar. Seus olhos se encontraram por um instante e ela sorriu com uma mistura de orgulho e melancolia antes de se virar e se afastar pela multidão. Ricardo soube instintivamente quem era. Sua mãe biológica, que viera vê-lo de longe, respeitando finalmente os limites que ele estabelecera meses antes ao recusar sua oferta de reconexão. Era um lembrete silencioso de que algumas feridas curam melhor sem forçar cicatrizes artificiais. "Tá tudo bem?" perguntou Camila, notando sua expressão. "Mais que bem", respondeu, olhando ao redor do parque cheio de famílias de todas as configurações possíveis. "Tô exatamente onde devo estar." Quando o sol começou a se pôr sobre São Paulo, as famílias começaram a guardar as coisas e se despedir. Ricardo, Camila, Dona Rosa e os 3 crianças ficaram até o parque esvaziar quase todo, curtindo a tranquilidade que só vem depois de uma celebração bem-sucedida. "Sabe o que eu mais gosto de tudo isso?" perguntou Camila enquanto observava Lucas, Clara e Samuel brincarem na grama. "O quê?" "Na que começou com um fim e virou um começo." Ricardo assentiu, entendendo perfeitamente. Seu divórcio fora o fim de algo que não funcionara. Mas aquele fim fora necessário para que pudessem se tornar as pessoas que precisavam ser para que isso, essa família improvável, essa missão compartilhada, esse amor maduro e consciente fosse possível. Enquanto caminhavam para a saída do parque, Dona Rosa carregando Clara, Camila empurrando o carrinho com Samuel e Ricardo levando Lucas adormecido nos braços. Não pareciam uma família construída por acidente. Pareciam exatamente o que eram. Pessoas que escolheram se amar e cuidar umas das outras, criando algo mais forte que a soma de suas partes. O círculo se completara, mas a história mal começara. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.